Bom, vamos lá. Eu tenho aqui uma viga hiperestática, certo? Submetida aqui a um 3 kN, 2 kN. Bom, suponha que a gente quer o quê? Resolver essa vida. Então vamos recapitular desde o início o método das forças, né? O primeiro passo que a gente tem que fazer, qual é? Vou até anotar aqui, exatamente. Primeiro é o quê? Grau de hiperestasticidade, não é isso? Só para escrever aqui, professor, porque aí já... Ah, é? Ali é só para anotar os passos. Então tá bom. Primeiro passo que a gente tem que fazer é o quê? Determinar o grau de hiperestasticidade. Por quê? Fazer os números de equações. Números de equações. Certo, mas por que a gente tem que ir pelo método das forças? Saber se a quantidade de equações são desacordos. Exatamente, vejam bem. Quando a gente tem uma estrutura isostática, apenas as condições de equilíbrio são suficientes para resolver o problema. Apenas. Quando a gente tem uma estrutura hiperestática, além das condições de equilíbrio, a gente precisa das condições de compatibilidade e das leis constitutivas do material. Então, o método da força é uma metodologia que agrega esses três conjuntos de condição. E de maneira geral, qual é a ideia do método das forças? A partir de um sistema principal, um sistema isostático, que satisfaz as condições de equilíbrio, mas não satisfaz a condição de compatibilidade, é o que? Superpor o efeito dos carregamentos e das forças e dos momentos que a gente precisa aplicar para ela restabelecer as condições de compatibilidade e, por meio da superposição, voltar à condição inicial. Ou seja, o primeiro passo que eu tenho que fazer é o quê? Transformar a estrutura em isostática. Só que essa transformação tem que ser de que maneira? Determinando o número de vínculos que eu preciso eliminar. É isso? Que passa essencialmente pelo grau de hiperestasticidade, que é o quê? Número de incógnitas menos o número de equação. Não é isso? Onde, neste caso aqui, as incógnitas são quanto? 5, não é isso? Que são as 5 reações. E se eu tivesse, por exemplo, um sistema fechado? Como seria meu grau de hiperestasticidade? Tem 3, porque é um ciclo, não é isso? 7, então dá 7. 7. As equações são 4. Com 4 equações. Por quê? Porque eu tenho uma rótula, não é isso? Então, meu grau de hiperestasticidade seria quanto? 3, não é isso? 7 menos 4, 3. 7 menos 4. Certinho? Então, a gente nunca pode esquecer que o quê? As incógnitas vão ser sempre o quê? Número de reações ou esforços que, porventura, a gente não consiga determinar. Certo? Então, neste caso aqui, a gente vai ter... Nosso grau de hiperestasticidade vai ser... Não, vou deixar aqui, a gente já sabe aqui. Vou colocar só aqui, GH igual a 2. É isso? Bom, então, segundo passo, determinação de quê? Do sistema principal. Então, vamos lá criar o meu sistema principal. O que é o sistema principal, hein? É o sistema isostático. É uma estrutura auxiliar, isostática, obtida como? Pela eliminação dos vínculos excedentes na minha estrutura original. Certo? Então, meu sistema principal mais os seus hiperestáticos, né? Vou colocar um aqui e um aqui. Que eu vou chamar de X1 e X2. É isso?
Observa o seguinte, que quando eu elimino esses vínculos, o que é que eu fiz com a minha estrutura? Qual foi a condição que eu violei? Ela trabalha, agora ela trabalha. Tá, mas qual foi o grupo de condições que eu violei? As condições de compatibilidade. Porque, veja, aqui ela não podia ter deslocamento vertical, agora pode. Então, está violada a minha condição de compatibilidade. Essa condição só é restabelecida no final. Então, como é mais ou menos a sequência de utilização das condições? Equilíbrio, leis constitutivas e, por fim, compatibilidade. Concorda? Porque aqui ela vai satisfazer o equilíbrio, quando a gente fizer todos os casos. Eu vou ter meu caso zero, que é o quê? A minha viga submetida ao carregamento externo, ela tendo o equilíbrio. O caso 1 vai ser a minha viga submetida ao meu hiperestático 1, x1 igual a 1. E meu caso 2, a minha viga submetida ao meu hiperestático 2 igual a 1. Então, observe, ela satisfaz as condições de equilíbrio, mas não satisfaz em nenhum dos casos a condição de compatibilidade. Então, a sequência é o quê? Equação de equilíbrio, leis constitutivas e, por fim, as condições de compatibilidade. Certo? Então, qual é o seguinte passo? Resolver cada um dos casos, não é isso? Ou seja, fazer o diagrama do momento efetor de cada um dos casos. DMF de todos os casos. Certo? Então, DMF de todos os casos. Vamos fazer aqui do caso 0. Vou apagar aqui só para facilitar aqui para visualizar, senão fica ruim que fica lá atrás. Bom, eu vou ter uma reação aqui de 5, não é isso? Minha reação horizontal é 0, não é isso? E vou ter um momento aqui de quanto? 2 vezes 2, 4, não é isso? Mais 3 vezes, então, 7. É isso? Então, meu momento aqui tem que ser de 7 kN, a reação, concorda? Sim ou não? Sim? Então, vamos lá fazer o diagrama. Então vamos lá, momento aqui nesse ponto do engasto. Vamos lá, gente? Vai ser o que? A combinação desse caso com ele mesmo. Então, 0, não é isso? 0. Delta 2, 1, que é igual a delta 1, 2, não é isso? Pelo teorema da reciprocidade. Né? Quanto é que dá? Vamos lá. 1 com 2 vai dar 0, não é isso? 0. Delta 2, 2. Vou ter triângulo com triângulo, não é isso? Então, 1 sobre I, que multiplica triângulo com triângulo. Portanto, delta 2, 2 é igual a 1 sobre I, que multiplica 1/3 M2, M2L, que é igual a 1 sobre I, que multiplica 1/3 de 3 vezes 3 vezes 3, não é isso? 3 vezes 3, 9, então delta 2, 2 igual a 9 sobre I, não é isso? Concordam? Sim ou não? Sim? Sim ou não? Um terço, M2, M2. Um terço, M2, M2L. Bom, então agora a gente pode superpor todos os casos, não é isso? Agora, equação.
resolução. Resolução do sistema. Então vou ter. Oi? Na aula de monitoria, nós fizemos um muito parecido com esse até ontem. E ele está desprezando esse um sobre aí. Eu queria entender a razão de usar ou não usar. Não, ele vai desprezar agora no sistema. Por quê? Você vai ter um sobre aí aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Vai ter todos, você vai utilizar um sobre aí. Quando você equacionar tudo, um vai para um lado e outro vai para o outro, aí você pode cortar tudo. E aí? Certo? Mas eu me pergunto, se tiver que desenvolver a questão, não sei como é que vai ser lá a prova. Eu ponho um sobre aí ali no delta 22, por exemplo, Isso. ou não ponho? Põe. Quando você for colocar na equação, aí você já pode esquecer. Mas aqui no delta 2 você tem que botar sobre um sobre aí. Ok? Tá bom. Mas é só uma questão. Não, você já poderia desconsiderar no início. Mas a rigor, não é correto. Ele só é cortado quando você equaciona tudo. A rigor aqui tem que ter um sobre aí. Ó, aqui, Francolino. Aqui eu tenho um sobre aí obrigatoriamente. Então, caso tenha pergunta lá de qual deslocamento 1,0, tem que considerar o EI. Exatamente, tem que considerar o EI. Um deslocamento fica grande demais, a pessoa Oi? uma vez com 3 metros deslocar 9, né? Como é? Não fica grande demais, tem que dividir por um número grande para o deslocamento ficar pequeno. Exatamente, não. O EI vocês vão sempre deixar em função. Eu nunca vou dizer, substitui o valor de EI, que é tal. Não. Ele está falando que assim, o cara ele não colocou essa jeito que a senhora fez aqui. E a gente mostrou e ele falou, isso é deu explicações breves lá, vamos chamar. Não, veja só. Ele fez do jeito dele, né? Não, veja só, gente, o que é que acontece? Olha aqui, não sou eu quem está dizendo isso. Isso aqui sim. é a regra geral. Eu tenho um esforço vezes uma deformação relativa. Deslocamento relativo. O deslocamento relativo, devido à rotação, é MDX sobre I, onde I é a rigidez da peça. Então, se eu estou calculando um deslocamento, esse meu deslocamento obrigatoriamente depende da rigidez da peça. Concordam? Porque senão toda peça teria o mesmo deslocamento. Certo? Então, o deslocamento depende da rigidez da peça. Agora, quando eu equaciono tudo aqui, esse aí desaparece. Certo? Mas se eu disser calculo o deslocamento tal, tem que ficar sobre aí. Deu aí. Ok? Ficou clara essa questão? Mas em termos de cálculo, a professora Monitor está falando, em termos de cálculo, ele não vai influenciar no final. Agora, se vocês em qualquer questão na vida e disser calcula o deslocamento, você tem que deixar o sobre aí, se não disser. Porque senão, corta. Porque isso quer dizer o seguinte, se eu porventura cortasse o EI, eu ia dizer o seguinte, que toda viga ia ter esse mesmo deslocamento aqui, ó, de novo. Independente da seção transversal dela. Independente do material. Ou seja, eu diria que uma viga de concreto teria 9 de deslocamento, uma viga de aço teria 9. Agora, quando a gente dividir pelo módulo da elasticidade e o momento de inércia, aí é que vai dar as diferenças, que é a rigidez da peça. Tá claro? Não faz sentido uma viga com 3 metros deslocar 9. Né? Exatamente, não faz sentido. Perfeito. Certo? Tá clara a diferença aí? Então, quando a gente equaciona tudo aqui, esse aí desaparece. Agora eu posso desprezar ele. Quem foi o delta 0? Vou só repetir aqui. Delta 0 mais delta x1 mais delta 1, 2, x2 igual a 0. Delta 2, 0 mais delta 2, 1, x1 mais delta 2, 2, x2 igual a 0. Delta 0 é 0, não é isso? 0. Delta 1. Delta 1 foi o 0 também. Delta 1, 2. 0 também. Delta 2, 0. 2, 0 foi 16 sobre... 16,33 sobre aí. 16 Menos 16. Vou já desprezar o aí. Delta 2, 1. É negativo, professor. É negativo? É. Delta 2, 1? Delta 2, 2. Delta 2, 1 é 0, não é isso? 2, 9. Delta 2, 2. 9 sobre aí. Aí vai desprezar... 9, ó, eu teria aqui sobre aí e teria que ter que multiplicar o x2 sobre aí, não é isso? Isso. Igual a 0. Então, passando para o outro lado, 9x2 sobre aí seria igual a menos 16,33 sobre aí. Posso cancelar agora, não é isso? Pode. Não é isso? É isso. Então, o meu x2 vai ser igual a 16,33
sobre 9. Alguém pode fazer aí a conta? Professora, essa primeira forma em cima é delta 1, né? Aqui? Aqui? É. Delta 1. Só 1? 1. Que é exatamente esse coeficiente aqui, ó, de matriz. Da matriz, só 1. Exato. Não tem o outro lado do lado, porque tá bem pequenininho. Delta 2. Desculpa. Delta 2, não? Não tá enxergando. 1,814. 1,8. É, dá bem pequenininho. Certo? É, vou falar aqui. Tá claro, gente, essa questão do EI? Não chega. E o X1 vai ser 0, né? O sisteminha aí com paciência resolve. O máximo que pode cair na prova é no grau 2, tá? É um sisteminha simples. Grau 3 não vai cair não, já digo isso pra você, tá adiante. Tá? Eu tenho medo das questões de marcar, como é que elas virão. Você vai ver que tá mais fácil. É só marcar. Escolher a certa, chutar. De repente você pergunta o que significa aquela matriz ali, ó. Toda mudança tem matemática e você chuta. Teve que explicar. Matemática você faz ou não faz. Que sorte. Marcar o cartão da Mega Sena no interior. Todo mesmo dia. Se eu fizer só o princípio das forças virtuais, eu vou estar Chance de acertar em 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes que acerta. 1 milhão de vezes? Tem que jogar 1 milhão de vezes para ter a chance de acertar. Acho que eu joguei nem 100. 1 milhão de vezes para ter a chance. Mas no mesmo jogo. Não, não joguei nem 100 mesmo jogo. com uma temperatura ΔT aqui de 30 graus e aqui ΔT também de 30 graus. Qual a diferença? Você me diz. As duas, a de baixo está engastada, a de cima não está engastada, os dois lados. Isso vai gerar o quê? Uma vai trabalhar mais do que a outra, penso eu. Veja só, essa aqui pode se deslocar, não pode? Pode. Então ela não acrescenta tensão, ela aumenta o deslocamento. Sim? Certo. Essa aqui não pode deslocar, concorda? Mas ela tem mais Então, tensão. ela vai aumentar a tensão de modo que ela vai fletir aqui, concorda? Então, se ela aumentar a tensão, os esforços vão aumentar aqui, não é isso? Sim. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter que somar a tensão gerada pela temperatura, que é o quê? O efeito, digamos, do momento fletor devido à temperatura. Certo? Seria a parcela o quê? NU D1, devido à temperatura. Ou seja, aqui é o N, devido à temperatura. Certo? O que seria isso aqui? O momento fletor na minha peça multiplicado pela a deformação da temperatura, que é o quê? Deixa eu lembrar aqui da forma da temperatura. Deixa eu lembrar aqui. Temperatura na fibra superior menos a temperatura na fibra inferior dividido por H vezes o ΔT. Que envolve a altura, eu lembro disso. Vai tentar ter um problema. Pode ter alguma pequena alteração aqui nessa fórmula que eu não estou lembrando de cabeça, certo? Tá. Então só é você somar o quê? Na parcela 1 0 ou 2 0. Por quê? Porque quem vai gerar isso aqui é o quê? É o caso do carregamento real, original. Então só é você somar essa questão da temperatura no delta 1 0 e no caso 2 0. Você somaria com essa parcelinha. E acabou. Na questão de nos casos 1 e 2, devido aos hiperestáticos, elas não aparecem. Por quê? Porque eu não tenho carregamento original. Certo? Então, quem vai dar esse acréscimo à temperatura é em função do carregamento original. Então, por isso que só entra nos casos zeros, referente aos carregamentos externos. Ok? Certinho? 1 0 e 2 0. Isso.
Certo? Mas ela, como solução na prática, se tornou impossível, isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque lá faltou a altura da viga, na lista lá. Foi? A gente não conseguiu. Colocou o número. Aí a gente arbitrou. Foi A gente não, arbitrou perfeito. 50, e aí ela, por isso que gerou. Não tem problema não. Oi? Foi? Ah, então ótimo. Mas teve uma estimativa do EI também, 10 elevado a 6. não, vocês podem deixar tudo em função do EI, não tem problema. Pode deixar em função de EI. Sempre, pode deixar, porque como eu falei, eles vão se cortar, certo? Mas entenderam o porquê que em cada situação a gente soma ou não, no isostático ela aumenta o deslocamento. Na hiperestática, o que acontece? Ela vai ter um acréscimo de tensões, certinho? Bom, então vamos agora calcular o diagrama de momento fletor final da minha estrutura original, não é isso? Que é essa aqui, ó. Ok? Posso apagar isso? Pode. Como é que a gente calcula? O efeito que eu quero calcular vai ser sempre o efeito no caso 0, mais o efeito no caso 1, x1, mais o efeito no caso 2, x2. Então, se eu estou querendo um momento, eu vou chamar esse de ponto 1, 2, 3 e 4. Certo? Então, o momento no meu ponto 1 vai ser igual ao quê? Momento no caso 0 no ponto 1, momento no caso 1 no ponto 1, x1, mais momento no caso 2 no ponto 1, x2. Certo? Então vamos lá. Momento no ponto 1 vai ser igual a quanto? Momento no caso 0 no ponto 1. Foi 0, né? Preste atenção agora que depois eu dou um tempo para copiar, tá? Momento no ponto 1 no caso 1. 0, né? Momento no ponto 2 no caso... Momento no ponto 1 no caso 2. 0 também, não é isso? Então, 0. Então, obrigatoriamente, vou desenhar aqui a viga, tá? Já tá aqui, né? A original. O momento aqui vai ser 0. Ok? Tem que ser 0. Tem que ser 0. Agora vamos para o ponto, que aqui é um apoio segundo gênero, não é isso? Momento do ponto 2 agora. Quanto vai ser no caso 0? 0. Momento no caso 1 agora. 0. Tá bom assim, né? Por que você está considerando ali metade só da viga e não no final? No caso. Porque eu só estou olhando o ponto 1. Aí eu olho todos os pontos 1. Pontos 1. Agora eu estou no ponto 2. Aí eu venho aqui no ponto 2 no caso 0. Ponto 2 no caso 1. Ponto 2 no caso 2. Tá? Quanto foi no caso 2? O momento aqui, ó. 1 vezes 1, não é isso? Então 1. Mais 1 que multiplica o x2. Quanto foi o x2? 1,8, né? Portanto, o momento no ponto 2 é igual a 1,8 kN metro. Se é positivo, está tracionando onde? Embaixo, não é isso? Então eu saio do 0 e aqui, ó, vem para 1,8. Só de olhar, você já sabia que ia ser o contrário. Momento no ponto 3 agora. Momento no ponto 3 no caso 0, que é esse aqui, né? Agora. Menos 2, não é isso? Menos 2. No caso 1 é 0. No caso 2 foi, que é bem por aqui. 2, não é isso? Ó? Se para 1 eu tenho 1, para 2 eu vou ter 2. Não é isso? Então, 2 que multiplica o x1. O x2, desculpa, 1,8. Então, o momento no ponto 3 vai ser igual a menos 2 mais 3,6. Mesma coisa do que está ali, só que virtual. Certo? Repete aí, professor, eu gravo, eu liguei agora. Hã? Repete aí que eu liguei. Ah, sim. Trabalho das forças virtuais. Baseado no princípio da conservação da energia, onde a equação é quase aquela mesma ali, só que a gente está tratando o quê? Com um sistema real e um sistema virtual, não é isso? Então, o trabalho das forças externas virtuais é igual à energia de deformação interna virtual. O trabalho das forças externas virtuais é o quê?
força virtual externa vezes deslocamento real externo é igual a integral do esforço virtual interno vezes deslocamento relativo interno real. É a mesma coisa que tem ali, só que você vai tratar com um sistema real e um virtual, que foi o que comete Elda e Tiago perguntaram ali para mim, ali atrás. Certo? Integral 0 a L de Q de M. Comecei a baixar os vídeos no computador. Não, eu estou reproduzindo ontem para hoje com você. Da aula para cá não tem. Não, eu estou fazendo. Até deu uma corrupção em 2 vídeos. Que ela divide vários vídeos. Aí ela travou um lado tentando. Bom, o que a gente tem aqui, ó? Vejam bem, vocês concordam que essa equação aqui, ó, isso é a mesma coisa de deslocamento, só muda a simbologia. Isso aqui é basicamente a mesma coisa do que eu tinha explicado aqui para a grelha. A diferença é que o quê? Aqui eu uso derivada parcial. Mas é o mesmo conceito, ou seja, o deslocamento em qualquer estrutura, digamos, num porte espacial, vai ser a soma da energia de deformação, que é baseada neste método na derivada parcial, do momento fletor, da normal, do cortante e do momento torsor. Se eu tenho só uma preliça, qual é o tipo de esforço que eu tenho? Só normal. Então eu só vou ter essa parcela. Se eu tenho um pórtico plano, o que é que eu vou ter? Vou ter momento fletor, esforço normal e esforço cortante. Se eu tenho uma grelha, o que é que eu vou ter? Momento torsor, cortante e momento fletor. Se eu tenho um pórtico espacial, eu vou ter tudo. Ou seja, o deslocamento, quando a gente quer calcular um deslocamento baseado no princípio da conservação da energia, isso aqui é o quê? Conservação da energia. Então a energia é gerada por um esforço interno e um deslocamento relativo interno. Se eu estou falando que é esforço, vai depender dos esforços que vão atuar naquela minha peça. Então as parcelas serão relativas a cada um dos esforços. Os modelos sugeridos, treliça, pórtico e outro? Qualquer um, treliça, pórtico, grelha. Você falou os 3 ali, grelha? Ah, grelha. Certo? Então é a mesma coisa, pessoal. A única diferença é que aqui eu trato diretamente com o momento. Aqui eu trato com a derivada parcial. Certo? Por exemplo, quando a gente trata... O que é isso aqui? O que é isso? Derivadas. Derivada ordinária, né?
Posso dizer isso? E o que é que vai dar isso aí? É a segunda derivada do momento em relação a x, não é isso? E o que é que eu encontro com isso aí? O cortante. Observe que eu tenho várias maneiras de calcular um esforço, desde esse tipo de derivada para derivada parcial. Certo? Aqui eu trato como derivada parcial. Certo? Aqui eu estou tratando como um momento já definido. Certo? Mas a abordagem é a mesma, não muda. A ideia do equacionamento é o mesmo. Ou seja, o esforço vezes o deslocamento relativo interno. Nesse caso, a integral dá o inverso, né? Integral do cortante dá o momento. Isso. A ideia aqui é o quê? Esforço vezes deslocamento relativo. Esforço vezes deslocamento relativo em qualquer lugar tem que ser o quê? Energia interna de deformação. Por isso que esses teoremas são todos baseados no princípio da conservação da energia. Isso aqui, quando a gente tem energia de deformação interna, independente da forma como ela é abordada. Aqui eu estou com derivada parcial. Aqui eu estou com um momento mesmo. Ok? Mas é a mesma coisa. Ok, Francolino? Qual era a outra aqui? Acho que travou aí. Travou. Ixi, cadê? Só no dedo, né? Ah, vocês ficam com as mulheres, é? Isso, Aí chega outra aqui. Você foi chamado para analisar um modelo de pórtico em 3 dimensões. Neste sentido, quanto às deformações relativas internas atuantes no modelo, é correto afirmar que podem acontecer. É exatamente a mesma explicação. Qual é a deformação relativa devido ao momento fletor? Dθ. Qual é a deformação relativa devido ao esforço normal? Du. Qual é a deformação relativa ao cortante? dH. Qual é a deformação relativa devido ao momento do sopro? dφ. Aí eu pergunto a vocês, se vocês estão analisando um pórtico espacial, quais são os tipos de deformação relativa que vocês vão ter? Todos. Se você está analisando uma viga, quais são os tipos? dH, du e dθ. Se é uma treliça, só du. Se é uma grelha, dφ, dH, dm, só as três. Eu não tenho dm. Certo? Ou seja, deformação relativa está intimamente ligada a esse mesmo conceito de deformação interna. Ok? É a mesma coisa. Repete. A deformação relativa interna está intimamente ligada à energia de deformação interna. Porque a energia tem que ter o esforço e a deformação relativa. Então, as deformações relativas que vão ter em qualquer peça vão depender o quê? Do tipo de esforço que eu vou ter na minha peça. Ok? Vamos ver se tem outra aqui. Ah, acabou, né? Acho que são 4 questões. Aí tem aqui. A outra é para determinar o grau de perasticidade da estrutura, não é isso? Como é que a gente determina o grau de perasticidade da estrutura? Número de incógnitas menos número de equação, não é isso? Não é? Bom, número de incógnitas são o quê? Esforços que eu não consigo determinar, não é isso? Por exemplo, no ciclo. E o quê? E número de reações de apoio, não é isso? E equações? Número de equações de equilíbrio, que são sempre 3. E se eu tiver rótula, quantas equações a rótula me fornece? O número de barras ligadas a ela menos 1. Certo? Sempre vai ser essa mesma regra. Independente do carregamento, do tipo de estrutura, sempre é essa mesma regra. Está entrando duas, né? Exatamente, só vai dar uma equação. Tá? E a outra questão é o quê? Para se resolver estruturas estaticamente determinadas, basta apenas conhecer as suas condições de equilíbrio. Para que se possam utilizar as condições de equilíbrio e de compatibilidade,